Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Eu sou a Elioinay Lima, professora de língua portuguesa, e o nosso assunto de hoje é figuras de linguagem. Vamos comigo? Para a gente iniciar a nossa aula, primeiramente a gente vai tratar da questão da nossa língua, da expressividade que a nossa língua, ela nos coloca como seres agentes na nossa sociedade, a importância que isso tem e traz para a nossa comunicação. Para isso, a gente vai aqui hoje fazer aqui uma pequena revisão sobre o que é conotação e denotação, exatamente para que a gente compreenda como essa expressividade ela é importante, principalmente nos nossos textos narrativos, dos quais as figuras de linguagem estão mais presentes. Para a gente iniciar, eu trouxe aqui uma tirinha do Calvin para a gente fazer aqui uma breve análise e a gente poder compreender melhor sobre esse assunto. Então nós temos aqui: você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. Aí, no último quadrinho, nós temos igual a uma aula de educação física. Então, entendamos e observemos que nessa tirinha a gente já começa a analisar algumas figuras de linguagem que dos quais no decorrer das nossas aulas nós vamos poder estar apresentando e poder identificar melhor. Mas olha só, você vai comer asfalto. Será que essa fala no primeiro quadrinho é de fato que as palavras que estão colocadas, será se é de fato a significação real ou será se está no sentido figurado? Então vamos aqui, vamos para o outro. Ótimo, estou morto. Então observa que nessa frase do Calvin, o fato estou morto, será se realmente ele está morto ou será se ele também está falando em sentido figurado? E aí a gente tem aqui, 5º período, estudo em estado de ameaça terrorista. Então observa que nessa fala do Calvin, olha só o exagero que ele coloca. Até porque se a gente analisar aqui a personagem que está falando com ele é de fato outro aluno também, outro colega. Será que ele é mesmo é uma ameaça tão terrível como está sendo colocada? E lá no último quadrinho a gente tem igual a uma aula de educação física. Observa aí que houve um termo comparativo em que ele faz essa associação. Então a gente pode, a partir dessa tirinha, a gente já pode começar a identificar o que é de fato denotação e conotação. Então a gente vai agora partir para a conceituação a partir da análise dessa tirinha. Vamos lá. Denotação, a gente diz que é o sentido real, o sentido literal da palavra. Para que vocês compreendam melhor, a gente pode associar, é o sentido dicionarizado, aquele em que as palavras elas têm significação real, que em qualquer contexto, em qualquer local que for utilizada essas palavras, elas vão ter uma mesma significação. Tenhamos aqui como exemplo, Carlos faleceu ontem à noite. Observa que a palavra falecer está no sentido real, ela está no sentido real da palavra. Se a gente for procurar no dicionário, ela está realmente colocada na sua forma, no seu contexto real. Agora vamos analisar aqui a conotação. Carlos bateu as botas. Esse bateu as botas, será que está sendo colocado no sentido do dicionário? A gente agora pôde perceber que está no sentido figurado, no sentido que a gente coloca como sendo a significação diferenciada, ou seja, uma outra significação para dar maior expressividade naquilo que a gente quer falar. Então vamos lá. Denotação é quando a gente fala no sentido real da palavra e conotação é quando a gente atribui outros significados para que tenha maior expressividade a nossa fala. Então a gente vai iniciar pegando a denotação e a conotação como sendo o nosso marco inicial para as figuras de linguagem. Nas figuras de linguagem, vocês irão perceber que a conotação é a que vai estar presente. Por quê? Porque a nossa língua portuguesa, ela dá essas nuances para que a gente tenha, né, essa liberdade de colocar outras significações nas nossas palavras. Então a gente vai trabalhar com a conotação especificamente
nas nossas figuras de linguagem. E também dependendo do contexto em que essas palavras são colocadas. É importante a gente frisar e é importante que a gente tenha essa consciência de que depende muito do contexto em que está sendo utilizado esses discursos entre os falantes. Então vamos lá, a gente vai iniciar com as figuras de linguagem e aí para a gente especificar um pouco o que são as figuras de linguagem. São os recursos utilizados em que se deve compreender quando uma palavra possui sentido denotativo ou sentido conotativo. E aí, para a gente exemplificar, nós temos aqui alguns períodos, algumas frases, no caso. Os alunos visitaram a capital do país. Observa que o termo que está destacado é capital. Essa palavra ela está sendo colocada no sentido denotativo ou conotativo. Então, vamos lá analisar. A cidade cede sentido denotativo. Por quê? Porque essa palavra ela foi colocada no seu sentido real. No sentido real em que a frase, no caso, o contexto ou, no caso, o sentido dela está sendo colocado. Já aqui, ó, o seu capital humano é de baixo estima. Então, observemos que capital, essa palavra está sendo utilizada em sentido conotativo. Por quê? Porque se refere a valor no sentido de dignidade. No caso, está sendo colocado fazendo uma substituição para que tenha um outro sentido e aí dando maior expressividade à nossa fala. As figuras de linguagem elas se dividem em 4 grupos: as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de construção e as figuras de som. Então a gente vai poder analisar um pouco cada uma delas, a gente irá dividir. Hoje nós veremos figuras de palavras e figuras de pensamento, para que vocês possam ter maior compreensão desses 2 blocos e em uma futura aula, uma aula sequente, a gente veremos os outros 2. Então a gente vai poder ver um pouquinho e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque são assuntos importantes, não apenas na fase que vocês estão de fundamental, mas também quando vocês estiverem no ensino médio, que assim, exigem muito, pedem muito para que vocês compreendam esses assuntos. A gente vai começar com as figuras de palavras. O que significam as figuras de palavras? É quando a gente substitui palavras para dar maior expressividade dentro dos textos, principalmente daqueles textos narrativos. Então a gente vai começar com a comparação. Provavelmente, no seu dia a dia, você, em algumas situações, compare termos ou compare situações. Então, na nossa língua portuguesa, para cada situação da nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa forma de se comunicar, nós utilizamos as figuras de linguagem. É fato de que nem todas as pessoas compreendem ou sabem, no caso, a nomenclatura que elas têm, no caso, na língua portuguesa, mas a gente está aqui para mostrar hoje. A comparação. O que é essa figura de linguagem? Estabelece sentido, no caso, elementos em que se comparem, e para isso a gente utiliza alguns conectivos que a gente vai utilizar para poder identificar a comparação. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai já ver que uma outra figura de linguagem ela é semelhante à comparação, porém a única diferenciação é exatamente esses termos conectivos. Então, para que a gente possa comparar elementos ou termos entre si, a gente vai usar alguns conectivos tais quais o como, o igual a, o assim como, o tal qual e outros também que a gente pode utilizar durante os nossos discursos. Então vejamos o exemplo. Seus olhos verdes são como esmeraldas. Se a gente for pegar aqui esse exemplo, quais são os termos que estão sendo comparados? No caso, os olhos verdes e as esmeraldas. Por que a gente utiliza e a gente pode confirmar que é um termo comparativo? Porque a gente tem o conectivo como. Então, esses conectivos é o que vai te dar a possibilidade de compreender que essa figura de linguagem ela é a comparação. Então, quando a gente estiver fazendo uma revisão sobre isso, aí eu volto para que a gente possa novamente fazer aí uma revisão geral sobre esses termos. E aí a gente, para continuar, a gente tem a metáfora. Então é interessante que nós observemos e prestemos atenção aqui na metáfora. A metáfora, ela é como se fosse uma comparação, só que
de forma que não tem os conectivos. É uma comparação implícita, ela não está exposta. Mas nós temos aqui, como se a gente tivesse uma comparação disfarçada, mas no sentido de que ele vai afirmar, ele não vai comparar, nesse caso ele vai afirmar. Então, olha só o exemplo. A vida é uma nuvem que voa. Então, olha só a diferença. Se eu fosse utilizar aqui a figura de linguagem em comparação, eu teria que ter o como, porque é um elemento, um termo conectivo que dá essa ideia de comparação. Só que nesse caso, eu estou utilizando uma afirmação. Eu estou dizendo que é que a vida é uma nuvem que voa. Então, nesse caso, eu faço uma afirmação. Olha só que eu estou fazendo uma comparação disfarçada sobre esses termos e eu quero dar maior expressividade. Por exemplo, quando a gente diz assim, aquela mulher é uma leoa. Observa que, de fato, ela não é o animal em si, mas na nossa linguagem, ela coloca como sendo características daquele animal para a mulher. Pode ser que ela seja brava, pode ser que ela seja uma pessoa que defende aquilo que realmente ela busca, que ela quer. E aí, por isso que a metáfora ela é muito utilizada, não apenas em textos específicos narrativos, mas também a gente encontra também em outras tipagens, outras tipologias. Então aqui a gente segue. A gente agora vem para a figura de linguagem catacrese. A catacrese, ela denomina algo que não possui uma denominação específica. Por exemplo, quando a gente não encontra um termo específico para determinadas palavras, então é como se a gente pegasse emprestado um outro termo para que pudesse a gente conseguir fazer, no caso, similar, no caso, essas palavras ou esses termos, e a gente, enfim, conseguir estabelecer uma relação de sentido entre o contexto em que está sendo colocado. E aí, como exemplo, nós temos, por exemplo, o dente de alho. Realmente, o alho tem dente? Se a gente for analisar por um outro lado, um outro ângulo. Por exemplo, a cauda do piano. Será que o piano ele tem cauda? Quando você está recostado no sofá, estou aqui com o braço do sofá, estou recostado no braço do sofá. E o sofá, ele tem braço? Então, observa que são termos em que necessitam de um empréstimo, que não tem, é como se esses termos eles não existem, a gente pega um termo emprestado para poder dar essa expressividade aqui na nossa forma de falar. Então, são palavras que a gente fala no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não atribui ou não sabe, né, como é que no caso, a nomenclatura na nossa língua portuguesa. Mas aqui a gente tem o nosso português explicando exatamente tudo aquilo que nós atribuímos como comunicação. Outra, costas da cadeira, asa do bule. Então, observa que essas palavras, aqui na frente a gente vai ter como é que a gente poderia utilizar. O que seria a asa do bule? Que é, no caso, aquela aseiazinha, a parte em que se pega o bule e que se parece, de fato, com a asa. Então, observa que a gente pega emprestado termos para poder a gente ter maior expressividade na nossa fala. A gente segue aqui e a gente vem agora com a metonímia. A metonímia também é utilizada muitas vezes no nosso dia a dia e ela vem, o que significa essa figura de linguagem? No caso, empregam palavras no lugar de outras onde haja uma relação de sentido. Então, observem aqui. Dele um Jorge amado de presente. Então, observa que nesse caso aqui, eu substituí a obra pelo autor, ou o autor pela obra. Se a gente fizer esse paralelo e essa inversão, a gente vai observar que, de fato, não foi a pessoa do Jorge Amado no qual ele deu o presente, mas no caso foi um livro, né, que seja de autoria desse autor aqui, e aí a gente ouve essa substituição. Então, observa que há uma relação de sentido e muitas vezes a gente utiliza na nossa linguagem como uma forma maior de se expressar com os falantes, os ouvintes. E aí eu tenho aqui, por exemplo, outra. Tomei uma taça de vinho. Então, se a gente for analisar, não foi a taça, o objeto específico que você tomou, mas foi o líquido que tinha, no caso, nessa taça, que é o vinho. Então, eu substituí aí, olha só, o continente pelo conteúdo. Então, nesse caso aqui, essa expressão que a gente fala no nosso dia a dia, ela é bastante usual. E aí a gente tem
agora explicando o que dentro do nosso português significa. Outro, comi um prato de comida. Nesse caso aqui, eu estou me referindo ao que? Ao conteúdo que tem no prato, não é o objeto específico. Então, observa que a nossa língua, ela dá essa abertura, nossa língua portuguesa, ela dá essa abertura para que a gente dê novos sentidos, novas significações, e aí com maior expressividade, porque eu costumo sempre dizer que as figuras de linguagem, elas são a expressividade da nossa língua. Então, vamos aqui para outros exemplos. Não devemos nos afastar da cruz. Olha só que a gente substituiu o símbolo pelo objeto do simbolizado. Então, nesse caso aqui, a cruz seria quem? A pessoa de Jesus, né? Não especificamente aquele objeto de madeira, mas no caso está se referindo aí ao termo específico de Jesus. Aquela boca disse tudo. Olha só que aqui eu utilizei a metonímia substituindo a parte pelo todo. Eu utilizei aqui no caso boca, mas aí nesse caso aqui eu estou me referindo não é o termo boca específico, mas sim a pessoa que no caso pronunciou, a pessoa que no caso verbalizou. Eu tenho aqui, comprou Danone no supermercado. No caso Danone, a gente substitui aqui a marca pelo produto. Então, observa que o Danone em si, ele é a marca. E quando a gente vai, né, por exemplo, eu tomei um Danone, na verdade você tomou, no caso, o iogurte, né? Então, o Danone é a marca, a gente costuma fazer aí essa relação. Enxadas enchiam a fazenda no plantio. Observa que enxada se refere a lavradores. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando um instrumento, né, utilizado pela pessoa que, no caso, eu substituí aí o instrumento pela pessoa que está utilizando esse instrumento. Então, nesse caso, deve-se ter um cuidado maior nessa figura de linguagem, até porque tem algumas especificações da metonímia que são, eu costumo dizer que ela é a maior, né, porque são vários exemplos, são várias partes da metonímia, então vocês têm que realmente revisar um pouco mais aqui essa figura de linguagem. Ela costuma cair muito em testes, em provas, e aí vocês devem ficar atentos. E aí, por último, a gente tem aqui a sinestesia, é a nossa última figura de palavra, e a sinestesia, gente, ela está relacionada aos sentidos, aos órgãos do sentido, visão, audição, tato, paladar. Então, observe aqui que ela é muito utilizada em poemas, textos poéticos. E aí a gente vai poder ver aqui, ó, um grito áspero revelava tudo o que se sentia. Observa que grito áspero, a gente está utilizando dois sentidos, que no caso o grito se refere ao quê? A adição, porque a gente ouve, e o áspero da ideia de tátil. Então observa que são palavras colocadas para dar maior expressividade aos textos e aos sentimentos, né, do caso dos autores, e aí a gente utiliza os sentidos para poder fazer aí a concordância desses termos. No silêncio cinza do seu quarto, aguardava os acontecimentos. Observa que silêncio, mais uma vez, da ideia de audição, e cinza da ideia de visual, porque aí é questão de cor. E observa que quando eu falo silêncio cinza, da ideia de um lugar que está ou triste, ou um lugar monótono, um lugar que está... quando a gente utiliza essa cor cinza, da ideia de algo mais monótono. Então, eu espero que vocês tenham compreendido até aqui. E aí a gente vai para as figuras de pensamento. As figuras de pensamento, elas têm também como sentido modificar algumas expressões, modificar no sentido de pode ser invertido, pode utilizar-se a inversão de palavras, de termos, especificamente pode ser termos ou palavras que dê uma ideia lexicogramatical diferente, ou seja, de uma forma contrária. E aí eu posso estar observando aqui que eu tenho aqui o eufemismo, que é essa figura de linguagem. Essa figura de linguagem ela é utilizada quando a gente tem a intenção de suavizar termos que possam ser assim muito pesados, ou seja, que possam ser expressados de maneira assim muito, digamos que de uma forma muito exagerada no sentido da palavra. São termos que são muito pesados de se ouvir e a gente utiliza outras palavras para suavizar esses termos. Então, quando eu digo, por exemplo, entregou a alma a Deus, eu estou suavizando o termo para não dizer logo, né, de início que alguém morreu, alguém faleceu. Quando eu digo, por exemplo,
Ele conseguiu subir na vida por meios ilícitos. Então observa que meios ilícitos foi a forma que eu utilizei para não dizer a expressão real, que é ele roubou. Então observa que na nossa língua portuguesa a gente tem no caso essa forma de suavizar as palavras, principalmente para que tenha um peso menor naquele que está ouvindo, naquele que está, no caso, fazendo aí acontecer o diálogo. Nós temos a antítese, que aí aqui eu quero que vocês prestem um pouquinho de atenção na antítese, porque a gente vai já ver que vai ter uma outra figura de linguagem que a gente precisa, né, ter cuidado para não confundir. Então a antítese é quando há, no caso, oposição de termos, e esses termos estão próximos, e aí a gente pode até utilizar palavras que se opõem quanto ao sentido. Por exemplo, gostas do dia e eu da noite. Quais são as palavras que no caso estão se opondo aqui? Dia e noite. Observa que são termos e eles estão próximos. Geralmente numa frase maior eu posso utilizar também, independentemente de qual posição ele esteja. O interessante é que vocês saibam identificar. E aí eu tenho aqui outra. Toda guerra finaliza por onde devia ter começado, a paz. Qual é aí as palavras que estão se opondo quanto ao sentido? No caso, guerra e paz. Então observa que a antítese é quando existem termos ou palavras que se opõem quanto ao sentido. Por que eu pedi para que vocês tivessem um pouco de cuidado aqui? Porque logo em seguida a gente tem um paradoxo. Aqui nessa figura de linguagem existe a contradição e existe também a contradição lógica, só que agora é das ideias, dos termos que vêm nos períodos. Então lá, observa que aqui são palavras que se opõem quanto ao sentido. Já no paradoxo, a gente tem a contradição lógica das ideias. Então observa aqui esses exemplos aqui. Se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Qual é essa ideia? Quais são as ideias lógicas? E aí quando eu falo que aqui a gente tem a contradição de ideias lógicas, mas entendam que mesmo elas sendo contraditórias, elas o todo formam o sentido daquilo que se quer dizer. Então, olha só, se você quiser me prender, vai ter que saber me soltar. Quais são as ideias que estão se opondo aí? No caso, me prender e me soltar. Aí vocês observem aqui que nesse caso são dois períodos e aí elas fazem essa relação lógica. Lá na antítese a gente tem termos individuais, palavras individuais. Aqui não, são frases, são termos que constituem aqui no caso essa oração. Outra, já estou cheio de me sentir vazio. Então observa qual é a relação, qual é a lógica que tem nisso. Observa que o cheio e o vazio dá essa ideia de contradição. Mas quando a gente pega o contexto e a gente pega o sentido em que foi colocado, ela tem essa relação, uma relação de sentido aproximada. Ó, já estou cheio de me sentir vazio. Tem uma lógica, né? Tem uma lógica aí e tem uma interpretação daquilo que, no caso, o autor aí desses versos, que foi Renato Russo, ele colocou. Então, olha só, o amor é ferida que dói e não se sente. Aí você poderia me perguntar, como é que dói e não sente? Então, observa que há uma contradição lógica das ideias, mas essa contradição, elas têm uma relação em que elas se complementam. O amor é ferida que dói e não se sente. Quais seriam os termos contraditórios? Algo que dói e não se sente. Como é que você sabe que dói se não sente? Então, observa que há uma relação. Há uma contradição, mas quando a gente pega o contexto todo, há uma relação de sentido aqui nessa frase. Então deve-se ter muito cuidado, antítese e paradoxo. E a gente tem também aqui nas figuras de pensamento a hipérbole. A hipérbole, pessoal, é o exagero das palavras. É quando a gente costuma exagerar para que a nossa fala tenha maior expressividade, para que a gente enfatize mais aquilo que queremos dizer. Ó, comi um boi na hora do almoço. O que é que esse um boi aqui significa? Será que realmente a gente teve, né, essa audácia de comer, né, tamanho animal? Não, claro que não. Aqui a gente quer dizer que a gente comeu muito, comeu bastante, que está bastante farto, né, cheio. Andei milhões de quilômetros para estar com você. Observa aqui onde é que está o exagero. Milhões de quilômetros. Como é que um ser humano em si conseguiria, no caso, caminhar milhões de quilômetros?
Então observa que esse exagero, ele dá maior expressividade, né? Por você, tem uma música, né, que diz assim: por você eu limparia os trilhos do metrô. Olha só que exagero. E isso é para dar maior expressividade. Isso é para que você demonstre, né, os seus sentimentos, aquele sentimento. Quando a sua mãe, por exemplo, você é aluno, está aí em casa, né, às vezes jogando, aí a mãe diz assim: já falei com você 1000 vezes e você não me escuta. Olha só, esse 1000 vezes, será que ela contou esses 1000 vezes? Não, mas é para dar aquela expressividade realmente de ênfase no que está querendo dizer, tá? E a gente tem aqui a prosopopeia ou personificação, né? Ela tem essas duas nomenclaturas, que é quando a gente atribui características, qualidades de seres humanos a coisas inanimadas, a seres inanimados, né? A objetos. Então a gente vai encontrar essa figura de linguagem muito em fábulas, por exemplo, nas narrativas que contêm fábulas. Então olha só, as pedras rolaram e me contaram o segredo da montanha. Quais foram as características de seres humanos, de nós no caso, que foram atribuídas às pedras? Rolaram e contaram. Então observa que foi utilizado esses termos, né, esses verbos, dando aí a caracterização como se as pedras estivessem realizando essas ações. Então observa que é quando a gente atribui, né, características a seres inanimados, objetos, coisas, e aí é uma figura de linguagem bem simples, né, de vocês compreenderem. E por último a gente tem aqui a ironia. O que é ironizar? O que é utilizar termos que ironizem? A ironia é quando a gente fala ou quer expressar o contrário daquilo que realmente a gente tem vontade de dizer. Ou seja, você tem vontade de expressar, mas aí você diz o contrário exatamente para não ser muitas vezes ou desagradável. Olha só, é tão inteligente que não acerta nada. Então observa que houve aqui uma ironia. Como é que é tão inteligente e não acerta nada? Vamos aqui pegar esse quadrinho aqui. Quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Então observa que há um teor irônico aí, né? Porque no caso ele está utilizando a inteligência, né, para dizer o contrário. Porque aí nesse caso, se fosse realmente inteligente, não teria deixado apagar, né, o que estava sendo gravado aí, que estava gravado no caso no computador do personagem. Então observa que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e a ironia ela está presente muito em muitos textos. Então é interessante que a gente tenha e compreenda essas figuras. E aí a gente vai agora partir para a nossa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês, para que a gente possa estar juntos mais uma vez. Não esqueçam, tá, galera, de curtirem, de se inscreverem no canal. E aí a gente fica aqui, né, à disposição, juntamente também com os professores de vocês, para dar o apoio que vocês precisarem. Fiquem com a gente, se protejam, né? Usem máscara, passem álcool e eu espero vocês na próxima aula, certo? Tchau!